Bom dia, meus irmãos, caríssimos amigos. Em continuidade ao nosso momento de reflexão e prece, vamos fazer uma reflexão sobre o passe espírita. Na nossa casa, após a nossa palestra, os médiuns se põem a postos para ministrar o passe, que se constitui num procedimento fluídico, magnético, que tem como principal objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. É a transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, que é conhecida como médium passista, a outra pessoa que as recebe, em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. É uma doação ou um esforço de transmitir para outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito, a fim de socorrer-lhe a carência física ou mental que decorre da falta dessa energia. Alguns fatores são importantes para que o passe tenha um resultado positivo. Uma delas é a qualidade do médium aplicador do passe, que é o agente doador, que é o trabalhador qualificado que estudou e se preparou para esse trabalho de amor. Outro fator relevante é o merecimento. Esse merecimento é decorrente da lei de ação e reação. E um outro fator é a receptividade do paciente. É a parte que cabe a cada um daqueles que vêm buscar esse recurso na casa espírita. Quando entramos na casa para assistir uma palestra, somos recebidos por uma equipe espiritual da casa, sentados, silenciosos. Enquanto ouvimos a palestra, eles analisam cada um para conhecer as necessidades e como poderão auxiliar. Muitos de nós vemos acompanhados de obsessores, aqueles que estão endurecidos, impermeáveis a qualquer tipo de mudança, permanecem do lado de fora, por causa das defesas espirituais da casa. Alguns entram, porque há uma permissão da espiritualidade com a finalidade de que eles sejam doutrinados, que eles aprendam e se melhorem. Uma das características que podem acarretar o acompanhamento de espíritos sofredores é a ligação a paixões inferiores, como bebidas, droga, fumo, a maledicência, a inveja, o ciúme, desejo de vingança. Esses são sentimentos que dão abertura para esse tipo de acompanhamento. Em nossa vida diária, permitimos o amparo dos espíritos benfeitores quando temos o hábito da prece, da meditação, do trabalho no bem. Quem mantém pensamentos positivos se liga sempre ao mundo espiritual superior. Na casa espírita, após a palestra, são realizados passes, onde os passistas doarão do seu fluido vital. Só precisa tomar esse passe aquele que necessita realmente, aqueles que estão com doenças, com obsessões, em desequilíbrio emocional. No momento do passe, continua sendo relevante a atitude mental positiva daquele que está recebendo o passe. Deve meditar sobre a palestra, formando uma imagem bonita que eleve os pensamentos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, revela que o corpo espiritual, também formado por bilhões de células, possui centros vitais. Estes centros vitais são chamados de chakras. A palavra chakra é originária do sânscrito e significa círculo, que quer dizer pontos de energia produzido pelo corpo espiritual. Quando um chakra está desequilibrado, afeta os órgãos ao seu redor. Então, na realidade, os chakras eles têm o formato de flores de lótus e eles rodam continuamente, estando ligado a centros de captação e distribuição de energia, associado às glândulas respectivas que veremos a seguir.
Para o passista, é muito importante ter sempre em mente que os centros vitais captam energias transferidas ao corpo físico e também que todos eles encontram-se em constante permuta energética entre si, fazendo com que qualquer desequilíbrio deles acaba por se propagar aos demais. Nós temos citados pelo livro Missionários da Luz de André Luiz 7 pontos que são chamados de chakras. O primeiro deles é o centro coronário. Está localizado na parte superior da cabeça, mantendo o relacionamento funcional com os órgãos situados no interior do crânio, principalmente a epífise ou glândula pineal, que é responsável pelo aspecto, pela nossa vida, pela mediunidade, vamos dizer assim. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. O centro frontal, ele fica situado entre as sobrancelhas. Atua sobre o córtex cerebral, com ação predominante sobre o funcionamento global do sistema nervoso. Exerce ação sobre a hipófise, controlando por esse meio todo o sistema endócrino. O centro laríngeo, ele é responsável pela respiração e a fonação. O centro cardíaco é localizado na região do coração, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. Em seguida vem o centro esplênico, que determina todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e do volume sanguíneo. No corpo denso, está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os caminhos do veículo de que nos servimos. O centro gástrico responsabiliza-se pela digestão e absorção dos alimentos que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos, penetrando-lhes a organização. E, finalmente, o centro genésico, que guia a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Vimos, então, que temos 7 chakras. Embora não haja concordância com o número de centros de força, vamos nos ater à obra Missionários da Luz de André Luiz, que faz referência tão somente a 7 centros de força. O médium passista, ao aplicar o passe, deve direcionar os fluidos para esses locais onde se situam os centros de força. Haja vista eles serem responsáveis por todo o sistema orgânico. Dessa forma, melhor fluirá as energias que são doadas e recepcionadas pelo paciente que necessita desses fluidos, dessa força. André Luiz explica que é pelo centro vital que a mente comanda as células do corpo físico e espiritual. Quanto à finalidade específica, podemos classificar os passes em passes de retirada de fluidos, que é os passes de dispersão, e passes para concentração de fluidos, que seriam os passes de doação. Devemos começar sempre com o passe de dispersão, ou seja, uma limpeza do campo fluídico, procurando retirar todos os fluidos deletérios que o envolvam e só depois iniciar a fase de doação de fluidos. Como é feito esse passe de dispersão? Através de movimentos de retirada e retira-se e rejeita-se, retira-se e rejeita-se. Faz-se uma limpeza no campo fluídico, permitindo que os passos de doação tenham uma receptividade mais adequada a todo aquele campo fluídico.
A absorção de fluidos depende de muitos fatores, alguns totalmente fora de controle do passista, sendo que o mais significativo deles é e sempre será esse estado de receptividade do paciente. Quando o passe for aplicado em crianças, gestantes e idosos, a doação de fluidos deve ser comedida e, para isso, um recurso é fazer imposições menos demoradas e outro é manter as mãos afastadas do corpo do paciente. Nós temos o passe longitudinal. Este é, com certeza, o passe de dispersão mais comumente utilizado. Nele, o passista, através de movimentos rápidos e energéticos, desloca as mãos longitudinalmente ao longo do corpo do paciente. As mãos do passista devem ser mantidas sempre a uma distância aproximada de 10 a 15 centímetros do corpo do paciente. O início do movimento ocorre na região acima da cabeça, ou seja, na região do centro coronário, com as mãos do passista entreabertas naturalmente. Ao finalizar cada movimento, as mãos fecham-se e procede-se a sua descarga fluídica. Essa descarga é feita por meio de um movimento vigoroso para baixo, em que simultaneamente se abrem as mãos, distendendo-se completamente os dedos, como se procurando livrá-los de alguma coisa que a elas tivesse aderido. Ao passar as mãos ao longo do corpo do paciente, o passista deverá mentalizar que com elas está a recolher os fluidos deletérios e eliminando-os do corpo do paciente. Observações importantes para a aplicação do passe. Não se deve tocar o paciente em hipótese alguma. Manter as mãos abertas com naturalidade. Ao executar a descarga fluídica das mãos, observar onde lança os fluidos, a fim de não fazê-lo sobre o próprio paciente ou sobre outra pessoa. Retira-se um fluido deletério e, se não tiver cuidado, acaba jogando em direção a outra pessoa. O número de vezes que se deve repetir o movimento depende de cada caso, mas só a título de referência pode-se dizer que geralmente 4 a 5 vezes é o suficiente. Segundo Divaldo Franco, o tempo do passe é o tempo em que se reza um Pai Nosso. Nada mais do que isso. Os deslocamentos das mãos devem ser feitos de modo que se procure varrer todo o corpo do paciente. Não há posição relativa obrigatória para o passista. Ele pode se colocar em frente, ao lado ou atrás do paciente. Tudo dependendo das circunstâncias de cada caso. Imposição de mãos. A imposição das mãos é um ótimo passe com vista à doação de fluidos. Pode ser usado sobre qualquer região do corpo do paciente, embora, em geral, apresente-se mais eficiente quando aplicado sobre os centros vitais, já que estes são as regiões por excelência de absorção e distribuição de fluidos no organismo. Pode-se sugerir como regra que se faça a aplicação do passe de imposição sobre cada um dos centros vitais do paciente, começando pelo centro coronário e finalizando pelo genésico. Para executar o passe de imposição de mãos, deve-se simplesmente colocar as mãos abertas com os dedos levemente afastados sobre a região que se pretenda atingir. Na ocasião em que se faz a imposição de mãos, o passista deve mentalizar firmemente que está a transferir para o paciente os fluidos de que ele necessita para o seu restabelecimento orgânico. É este o momento do passe em que se faz necessária a máxima afinidade entre passista e paciente, para que a transferência de fluidos se faça de modo mais eficiente possível. A necessidade de padronização do passe é recomendável que se adote certa padronização com respeito à sistemática em uso pelos seus passistas. A padronização não deve ser, contudo, muito rígida. Ela deve limitar-se a estabelecer certa uniformidade quanto às técnicas e atitudes adotadas, procurando, desta forma, garantir a qualidade e a pureza doutrinária do serviço, além de evitar o surgimento de termos de comparação com respeito ao desempenho dos componentes da equipe.
passe à distância. É uma alternativa que, em condições ideais, pode apresentar resultados quase tão satisfatórios quanto os que se obtêm quando o paciente e passista se encontram fisicamente, no mesmo ambiente, no mesmo local, já que essas condições ideais dificilmente se verificam, seus resultados, na maioria das vezes, são pouco satisfatórios. Uma condição requerida, neste caso, é que o passista possa construir na sua mente, ou seja, plasmar na sua mente a imagem do paciente. Ou, quando possível, a opção da fotografia pode até ajudar, mas não satisfaz completamente. Na hora combinada, em se tratando de passe à distância, o passista mentaliza o paciente e executa em pensamento os procedimentos de limpeza e de doação de fluidos. A incorporação do passista na sala de passes não é só desnecessária, mas também inconveniente. Desnecessária porque, em se tratando de um passista bem preparado e que desempenha com regularidade seu trabalho, haverá com toda certeza sintonia adequada entre ele e o companheiro espiritual que o assiste. Inconveniente porque, entre outros fatores, a reação da maioria dos pacientes diante de uma incorporação é de temor, receio ou curiosidade, levando a um estado mental inadequado às transferências fluídicas e ao momento. Para receber o passe, é necessário que o paciente prepare-se convenientemente e tenha determinadas posturas. Postura mental: ânimo e confiança no mais alto, pensar em Jesus, pensar em Deus, vibrar positivamente, agradecer pelos benefícios recebidos. Postura física: ficar relaxado, respirar calmamente, se entregar a um momento. Evitar ingerir alimentos gordurosos no dia do passe, evitar a injeção de bebidas alcoólicas. É desnecessário a escolha de passista, pois todos na casa estão assistidos espiritualmente. Evitar conversar, falar somente o necessário, principalmente se a pessoa teve uma sensação mais intensa. A ajuda que recebemos, não apenas no passe, depende do nosso merecimento e de nosso esforço em mudar a nossa postura mental. Poderemos ter uma cura de nossos males, uma melhor apenas, ou continuar como estamos. Certamente, receberemos um conforto para enfrentarmos as provações. Como qualquer terapia, o passe pode produzir efeitos secundários, causando sensações bem diversas nas pessoas conforme seu estado e disposição. Durante o passe, você poderá ter diversas sensações, principalmente nas primeiras vezes. Essas sensações poderão ser bem-estar geral, alívio, sensação de refrigério, calor, frio, formigamento, transpiração excessiva, palpitação, tontura, vontade de chorar. No caso das sensações serem mais intensas, de modo a constituir incômodo, avise o passista. Em geral, sensações que possam constituir algum incômodo passem alguns minutos. Caso isto não ocorra, retorne à sala de passe. Após receber o passe, não saia do centro imediatamente. Retorne ao salão e permaneça alguns minutos. Principalmente se você teve algum tipo de sensação durante o passe. Essas sensações normalmente passarão, porém, se continuarem, é necessário que se converse com o médium passista para que ele tome as providências necessárias. Existem muitas obras que tratam da terapia do passe, do estudo do passe, das técnicas, da prática. É um tema muito amplo. Não é tão simples conforme algumas pessoas podem imaginar. É uma terapia séria, que tem efeitos
comprovados cientificamente. Algumas pesquisas são feitas no mundo e essas pesquisas elas são uníssonas no sentido de que o tratamento médico associado à terapia do passe funciona de uma forma absurdamente superior com referência à terapia, ao tratamento médico, sem a terapia dos passes. Então, meus amigos, essa foi uma pequena reflexão, uma pequena conversa. É um assunto bem técnico que merece muito carinho, muito cuidado e muito respeito pelos trabalhadores espíritas e aqueles que recebem o fluido oriundo do passe. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus, ao Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, que nos cuide, nos guie, nos forneça as ferramentas necessárias para que possamos atravessar essa existência sempre trabalhando pelo aprimoramento. Pai nosso, Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui em Teu nome para falar dos ensinamentos da doutrina consoladora. Ampare-nos, meu Pai. Dai-nos força para que possamos suportar os nossos flagelos, que possamos entender que tudo que ocorre é para o nosso aprimoramento espiritual. Coloque, Pai, nessas águas o remédio capaz de sanar as nossas dores, quer sejam de ordem material, quer sejam de ordem espiritual. Esteja conosco, Pai. Abençoa-nos, proteja-nos. Esteja conosco sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Até uma próxima.